A verdade mais perturbadora sobre manipulação não é que ela vem de monstros. Ela vem de pessoas que um dia foram destruídas e nunca aprenderam a se reconstruir. A gente tende a imaginar que quem faz gaslighting, chantagem emocional e love bombing simplesmente nasceu cruel, que existe ali dentro uma máquina fria, feita para causar dor. Mas as pesquisas contam uma história bem mais desconfortável. Muitas das pessoas mais manipuladoras que você vai conhecer na vida foram, um dia, as mais manipuladas. Eram crianças que aprenderam que amor tinha condição, que confiança era perigoso e que o único jeito de sobreviver era controlar tudo ao redor. Quando uma criança cresce em negligência ou abuso, o cérebro muda fisicamente. A amígdala, responsável por detectar ameaças, fica hiperativa, disparando sinais de alarme mesmo quando não existe perigo nenhum. O hipocampo, que organiza as memórias, começa a falhar, deixando experiências traumáticas fragmentadas, cruas, prontas para serem ativadas a qualquer momento. E o córtex pré-frontal, que nos ajuda a pausar e regular emoções, enfraquece sob o peso do estresse crônico. O que sobra é uma pessoa em estado permanente de alerta, emocionalmente instável e incapaz de separar ameaças do passado da segurança do presente. E é aqui que a coisa fica mais sombria. Uma criança nesse estado não sofre em silêncio. Ela se adapta. Aprende a ler pessoas, não por empatia, mas por necessidade. Aprende a administrar o humor dos outros, porque sua segurança dependia disso. Aprende a esconder a verdade, fingir afeto, transferir culpa, porque no mundo em que cresceu, vulnerabilidade era punida e honestidade era uma armadilha. Pesquisas ligam o trauma na infância diretamente ao que os psicólogos chamam de tríade sombria: maquiavelismo, o uso frio e estratégico das pessoas; narcisismo, uma máscara grandiosa construída em cima de um vazio profundo de valor próprio; psicopatia, o distanciamento emocional e a impulsividade que se desenvolvem como um muro contra a dor repetida. O que esses traços têm em comum é devastador, uma relação inversa com a empatia. Quanto mais fortes eles ficam, menos a pessoa consegue sentir o que o outro sente. E é essa ausência que permite que a manipulação continue sem culpa. Mas talvez a parte mais assombrosa de tudo seja algo chamado teoria do trauma da traição. Quando uma criança é machucada por alguém de quem depende, a mente enfrenta uma escolha impossível. Ela não pode se dar ao luxo de enxergar a traição, porque enxergar significa aceitar que a pessoa de quem ela mais precisa é a mesma que está destruindo ela. Então a mente desenvolve o que os pesquisadores chamam de cegueira adaptativa. Ela aprende a não ver, a não questionar, a não ir embora. É por isso que vítimas ficam muito mais tempo do que qualquer pessoa de fora consegue entender. E é por isso que, anos depois, elas podem reproduzir exatamente as mesmas dinâmicas que as destruíram. Não porque querem, mas porque é o único modelo que conhecem. E assim as táticas migram para relacionamentos amorosos, onde o love bombing cria dependência que depois vira arma; para o ambiente de trabalho, onde a confiança é explorada para subir na hierarquia; para instituições, onde condicionamento e isolamento mantêm o controle. As vítimas nesses ambientes desenvolvem sintomas que espelham o próprio trauma: hipervigilância, autoestima destruída, isolamento. Elas se tornam, no fim das contas, a próxima geração de feridos. E o que a gente faz com tudo isso? A resposta desconfortável é que punição sozinha nunca vai quebrar o ciclo. Esses comportamentos, por mais destrutivos que sejam, muitas vezes começaram como estratégias de sobrevivência de uma criança que não tinha outra opção. Terapias informadas por trauma conseguem ajudar essas pessoas a rastrear seus padrões até a origem e, aos poucos, substituir manipulação por regulação emocional genuína. Mas isso só funciona quando a gente para de tratar pessoas manipuladoras como simplesmente malas e começa a fazer a pergunta mais difícil: o que aconteceu com elas? Isso não significa justificar o mal que causam. Não significa tolerar abuso. Significa entender que a psicologia mais sombria quase sempre tem raízes nas infâncias mais sombrias. E que o ciclo só se quebra quando alguém tem coragem de olhar por baixo do comportamento e cuidar da ferida que está por trás.
Porque a verdade sobre a psicologia sombria é essa. Ela raramente tem a ver com escuridão. Quase sempre tem a ver com alguém que perdeu o acesso à luz há muito tempo e nunca encontrou o caminho de volta.